Abaixa um pouco o fundo, irmão. Glória a Deus. Peço a atenção dos irmãos dobrados, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o mundo espiritual. Nós lemos uma palavra em carta de Paulo, né? No capítulo 6, no versículo 10. 12, melhor dizendo. Mas no 10 ele fala assim já: revestimos de todas as armaduras de Deus. Para quem não sabe o que é armadura, a armadura é algo que um soldado usa. Antigamente eles usavam, hoje em dia não sei se tem ainda, mas deve ter, provavelmente, as armaduras dos exércitos. A armadura é para alguém que está em batalha. Então sabemos que nós como igreja, nós como povo de Deus, nós vivemos numa guerra, nós vivemos numa batalha, e hoje eu quero falar sobre isso. Só que essa batalha, meus irmãos, para muitos, talvez no Antigo Testamento, a batalha era contra os povos que eram contra o povo de Deus, Israel. A batalha era física, como Davi matou Golias, que era um homem também. Mas no Novo Testamento para cá, Jesus já nos ensinou outra coisa. Jesus já nos ensinou que se o homem ferir a nossa face direita, devemos voltar-lhe a face esquerda também. Então a nossa luta já não é mais contra o homem fisicamente, não é mais contra a mulher, não é contra o vizinho, mas a nossa luta agora é contra as potestades e principados. Diga glória a Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus? Principados e potestades. O que é isso, irmão Ralph? Eu não entendo esse linguajar. Principados e potestades são demônios. Demônios reais. Ah, mas não acredito, só vi em filme de terror, demônio. Não, eles existem, meus irmãos. Os demônios existem. Existem diversos tipos de demônio. E esses demônios, eles têm exército. Exército de demônios. E principados e potestades. Porque são dois tipos de demônios. Potestade pertence aos demônios líderes, demônios chefe. Principados são os demônios subordinados por aqueles demônios que dão as ordens. Como na guerra ou espiritual, aqui tem um pastor que é o líder. Na guerra espiritual, os demônios também têm o seu líder. Cada um age de uma forma. Cada um age de uma forma na humanidade. Para quem não sabe, João 10:10 diz o seguinte: o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Então esses demônios, nessa guerra espiritual que nós enfrentamos todo dia, eles têm três funções para fazer na minha e na tua vida, se nós der brecha para eles: roubar, matar e destruir. Podemos ver lá no livro de Jó, o que o diabo fez com Jó. Roubou primeiro os bens de Jó, depois matou e destruiu também o casamento de Jó, porque fez com que a mulher blasfemasse. Então, meus irmãos, o mundo espiritual ele é real. E Paulo está nos ensinando algo muito interessante nessa noite: que nós podemos possuir armaduras. Só existe uma forma de nós destruir os demônios, não é com um revólver que nós vamos dar tiro e matar os demônios. Eles não morrem, porque eles são espirituais. Eles vivem no mundo espiritual. Eles agem no mundo espiritual, nas famílias, nos lares, na rua, colocando jovens nas drogas, destruindo o casamento, colocando marido contra a mulher, filho contra o pai, pai contra o filho, colocando nação contra nação, colocando guerras e até mesmo pestes e enfermidade no corpo humano. Então esses demônios, eles fazem isso. Mas Deus chamou eu e você para fazer uma guerra contra eles. Quando se fala que nós somos crentes, não é apenas dizer eu creio em Deus, como muitos pensam que crente é só crer, vir aqui, falar em língua, pular e tal. Não é isso, meus irmãos. Nós temos uma guerra espiritual. Porque além de nós batalhar para tentar salvar nossa alma naquele dia, para se defender desses demônios, que eu já vou explicar de que forma nós vamos se defender deles, nós temos que tentar arrebatar aqueles que estão no engano, ao domínio desses demônios. Porque existem pessoas dominadas e oprimidas pelos demônios. Quem sabia disso?
É por isso que Jesus disse em Mateus 11, 28, dizendo: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Naquela época, Jesus tinha o alívio para aqueles que andavam oprimido e cansado. E quem que faz o homem cansar e ficar oprimido? O diabo. Porque ele veio para oprimir as almas. Quem está entendendo? Então, longe de Jesus, as almas são o quê? Oprimidas. Longe de Jesus, as almas são oprimidas. Porque outrora, quando nós estávamos lá, nós éramos oprimidos pelo diabo. Porque por mais que bebia o nosso gole, aquilo não trazia alegria para nós. Porque daí que nós ficava triste. Pode notar, a pessoa antes dela beber, ela está feliz. Bebeu, começa a chorar, porque vem as amarguras. O diabo traz amargura dentro do seu coração. Quem está entendendo? Aleluia. Quando nós estávamos lá no mundo, meus irmãos, nós éramos oprimidos, mas um dia nós encontramos Jesus. Aí Ele nos libertou. Tecnicamente, no mundo espiritual, para que os irmãos entendam, o pecado ele é corrente. A Bíblia diz que o pecado é o agrilhão da morte, ou seja, ele é a arma da morte, porque ele, através dele, entra a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é aquilo que você recebe no final do mês. Quando você trabalha bastante, você recebe o teu salário pelo teu esforço, pelo teu trabalho no final do mês. Assim o pecado também tem salário. A pessoa, quando ela é muito pecaminosa e não chega ao arrependimento, quero que você entenda isso. O problema não é ser pecador, o problema é se você vai se arrepender do seu pecado. Então a pessoa, quando ela peca demais no mundo aí fora, e Deus dá uma chance, usa um profeta, usa um de nós, usa alguém da igreja ou de outro ministério, para falar com aquela pessoa que Deus tem obra na vida dela, que Deus tem um caminho melhor, que é para ela abandonar o mundo de pecado, que Jesus é a única solução para a vida dela, o único que pode trazer a felicidade dentro do coração e da alma dela é só Jesus. E aquela pessoa rejeita a palavra de Deus, cada vez mais ela vai se aprofundando no pecado. Jesus dá 1, 2, 3, 4, muitas chances, porque o nosso Deus é misericórdia. Só que a pessoa está tão envolvida naquilo que ela não consegue se desprender, porque aquilo está prendendo ela, os pecados estão prendendo ela. Então ela endurece o coração. E é ali que muitas das vezes Deus examina o coração do homem, se ele tem vontade e desejo. Se o homem tem vontade e desejo de abandonar a prática do pecado para servir a Deus, Jesus entra com um projeto de salvação e não deixa o diabo tomar. A Bíblia diz que o demônio pede a alma, porque havia um homem rico, que ele falou: vou destruir esse celeiro, e vou construir celeiros maiores ainda para mim, porque a minha plantação deu muito boa. Aí ele comeu a plantação que deu muito boa, a riqueza dele guardou no celeiro, destruiu os celeiros mais pequenos, construiu os grandes. Quando ele guardou tudo aquele alimento, ele deitou na cama e disse: agora a minha alma vai descansar, porque eu não preciso mais trabalhar. Agora eu tenho de tudo aqui para eu viver muitos e muitos anos. Eu vou dizer: minha alma descansa. Aí Deus falou: louco, nessa noite pedirão a tua alma. Quem que vai pedir a alma? O bicho da morte, ele pede a alma. Os demônios pedem a alma da pessoa para Deus, porque a chave da morte do inferno, para que os irmãos entendam, está nas mãos de Jesus. Então ninguém pode morrer sem que Ele dê ordem. Quem está entendendo? Glória a Deus. Só que existem dois tipos de pessoas tombadas, irmão. Eu quero que os irmãos entendam isso. Existem pessoas que morrem e existem pessoas que descansam. Está entendendo? A pessoa que ela morre com Deus, ou seja, ela tomba a carne, a gente usa a expressão morte, mas a Bíblia não diz que é morte, a Bíblia diz é descanso. Aqueles que estão descansando em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, descanso. Se a pessoa tem Deus na vida dela, está em obediência à palavra, quando ela tomba a carne, quem vem buscar ela é os anjos, porque ela vai para o descanso de Deus. Agora, quando a pessoa ela morre sem Deus, quem vem buscar ela? Enche da morte. Aí é morte. Aí a Bíblia chama a primeira morte, porque no Apocalipse diz que o lago de fogo é a segunda morte. Então as pessoas que morreram sem Deus, elas passam pela primeira morte, vão para um lugar chamado Hades ou inferno, para que vocês entendam, um lugar de tormento, que eu já fui arrebatado em visão, já fui lá. Essas pessoas ficam torturadas pelos demônios
demônios lá até o dia do juízo final, aonde elas vão ser devolvidas para ser julgadas por Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E essas pessoas ficam torturadas, porque esse demônio fica como se fosse num CDP. Para quem entende de cadeia, ou já ouviu falar de alguém, a pessoa ela já não vai direto para a penitenciária, ela vai para quê? Para o CDP. Depois do CDP ela vai para o julgamento diante do juiz. Depois do juiz ela vai daí à penitenciária. Quem está entendendo? E a penitenciária de Deus é o lago de fogo. Aqueles que ele julgar e ver que não vão merecer o céu, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Amém? Então esses demônios, eles são reais. Eu mesmo já tive uma batalha, muitas, mas uma delas eu tive pessoalmente com um demônio numa madrugada. Deus é minha testemunha e eu não minto. Se eu não mentir para os irmãos aqui, posso cair morto aqui mesmo. Eu já vi um demônio me esmagar na madrugada. Ele veio 4 e pouco da manhã, no tempo do acampamento ainda, me esgoelou, me sufocou e disse bem assim para mim, que o único que venceu entre o bem e o mal foi só Jesus e eu não podia vencer. E tentou me matar, parecia uma tonelada em cima de mim, mas eu não vi o demônio. Eu só ouvi a voz trêmula dele. A voz dele era como se fosse uma voz grossa e uma voz fina, ao mesmo tempo falando duas vozes, para os irmãos entenderem. Aquilo me arrepiava dos pés à cabeça. E eu tentava fazer força e clamar o sangue de Jesus e não saía a minha voz. Mas eu creio que Deus enviou o anjo e me protegeu, porque eu estava em jejum e oração. E Deus permitiu para quê? Para que eu tivesse uma experiência no mundo espiritual e passasse para os irmãos nessa noite. Então eu estou dizendo para vocês algo que não é conto de fada, algo que não é mentira, a história da carrocinha é real, existe, meus irmãos. Vai no macumbeiro para você ver se ele faz um trabalho, meus irmãos. Para uma pessoa de morte não dura nem. Vou fazer um trabalho para matar 21 dias. Não dura os 21 dias, o demônio mata. Muitos acidentes de carro, de pessoas morrendo, capotando. Muitas vezes você pensa, nossa, capotou o carro, é normal. Não é. Às vezes tem uma influência de uma macumba por trás. Infarto fulminante, muitas das vezes eles fazem trabalho com coração de boi lá, porque eu já vi uns testemunhos deles contando. Lá no cemitério, enterra para a morte da pessoa, a pessoa morre. Quem está entendendo? Os demônios não brincam de ser demônio. Eles matam mesmo. E se Deus permitir, é claro, né? Se Deus permitir. Mas, então, esses demônios, eles lutam contra a igreja. Todo dia ele luta contra mim. Porque ele tem dardos inflamáveis. O que é dardos inflamáveis? Para você entender, uma das armas desses demônios é um dardo inflamável. O dardo inflamável ele lança na mente, para quem não sabe. A mente, o pensamento humano é a chave de tudo. Se o diabo pegar você pela mente, ele domina. Porque o pensamento é onde começa o pecado. Ele entra de muitas formas para dentro do pensamento. Através do ouvido, ele entra no pensamento. Pode notar, quando nós passamos num lugar, numa região que está tocando músicas do tempo que nós escutávamos no mundo, aquele dardo parece que tenta entrar e você tem que rebater aquelas músicas através do louvor. É uma briga espiritual. A mente, o campo de batalha. O campo de batalha do cristão contra os demônios é o pensamento, é a mente. Por isso que Paulo falou, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, se é louvor, se é palavra, se é testemunho, ocupai a vossa mente com isso, para que o inimigo não possa entrar nela. Mas esses dardos inflamados que ele lança na mente, que é o desejo do pecado através da tentação, isso aconteceu com Jesus lá no livro de Lucas, quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum, foi para o Espírito Santo levou ele para o deserto. O diabo veio e tentou lançar esses dardos, só que Jesus estava com a mente bloqueada porque ele estava em jejum e oração. Então o jejum e a oração, ela serve para ajudar você a vencer a tentação, porque daí você fortifica o teu espírito, não o Espírito Santo, você fortifica o espírito que há em você e mortifica o prazer da carne. Muitos falam, mata a carne. Não, não é, não mata a carne não, mata o prazer que a carne te dá, porque se matar a carne você morre. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, é o seguinte: de que forma nós podemos bloquear isso? A Bíblia diz que nós temos um escudo que nós podemos adquirir com Deus. Esse escudo é a fé. A fé é o escudo que nos defende do maligno. Quando ele
vontade de desistir, a vontade de desanimar, nós podemos combater através da fé. Irmão pregador, como que eu consigo adquirir a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você adquire a fé naquele que está dentro desta palavra, nas histórias reais. Então a fé é adquirida de muitas formas. Quando você vê um milagre, um paralítico andando, a tua fé acrescenta. Quando você vê um demônio se manifestando aqui durante um culto e sendo liberto da pessoa, a tua fé também acrescenta. Então a fé ela pode ser edificada de muitas formas, através da palavra, do testemunho que se conta, que muitas vezes você está com o mesmo problema. Ah, Jesus me curou do câncer. Alguém está contando que você está com câncer, de repente a tua fé vai lá, opa, então se me curou, ela pode me curar também. Quem está entendendo? Então a fé é adquirida através da palavra, e a palavra, através da palavra vem os sinais, porque quem prega a verdade tem sinais de maravilha. Através da obediência, através do jejum, da oração, é a forma que nós vencemos o nosso adversário. Agora eu vou falar em que áreas que ele age. O diabo ele age, existe um demônio chamado pombagira. Uma avalanche. O que é avalanche? Avalanche é quando é mais de um demônio numa legião. Na avalanche da pombagira existe um demônio chamado pombagira rainha. A pombagira rainha, ela domina as outras pombagiras. Ela é a rainha do inferno. Ela domina. E esse demônio ele age no quê? Na forma, ele age na sensualidade, na atração, na lascívia, tentando fazer com que o homem peque. Para quem é solteiro, ele tenta fazer que o solteiro haja na fornicação, porque a fornicação é condenável perante a Bíblia. Diz que quem pratica fornicação será lançado no lago de fogo. E fornicação é para quem? Para quem não é casado, jovens. Aí o diabo, o demônio pombagira, leva jovens para prostituir no mundo aí fora. Para quem não sabe, existe uma palavra que eles usam, ficar. O ficar é prostituição, e o ficar é uma obra de prostituição condenável pela Bíblia, porque jovem não fica, jovem casa. Jovem de Deus, mas a gente que vive aí fora, muitos jovens aí fora, prostituem. Então esse demônio pombagira está agindo na vida do jovem. Mas ele tenta agir também dentro dos casamentos, tanto de pessoas do mundo como pessoas da igreja. Porque o diabo não escolhe ninguém para tentar. Ele vai tentar derrubar muito mais os que estão dentro da igreja do que os que estão no mundo. Quem está entendendo? Mas ele age nos dois lados. Quando a briga, quando você que é casado, você não se acerta muito com o teu esposo ou com a tua esposa, é todo dia briga, todo dia guerra, saiba que é o demônio pombagira que está tentando causar a separação lá dentro da tua casa. E de que forma que eu venço ele, irmão pregador? Na hora que vinha a ira, porque o diabo ele tenta pegar nós pela ira. A Bíblia diz que nós temos que vigiar para não irar. E a língua é um tição de fogo, inflamada pelo inferno. Tem que cuidar com isso, com o que a gente fala. Então o que acontece? Quando vem aquela ira, não sorte a palavra, pensa antes de falar algo para o teu esposo ou para a tua esposa. Quando você vê, porque muitas vezes é o diabo, por pouca coisa, por exemplo, pega a toalha lá para mim, mulher, por exemplo, estou usando um exemplo. Eu não vou pegar. Entendeu? Já entrou ali uma. Pega, senão o negócio é. E já entra aquele atrito, entendeu? Entre o esposo e a esposa. E quem que está operando em uma coisa mínima, o diabo está operando para causar esfriamento no amor. Porque o diabo tenta esfriar o amor. Quando esfria o amor, ele coloca o pensamento de separar. E quando separa, entra em destruição. De que forma, o que se deve fazer? Quando vir a ira, vigia no que fala. A melhor coisa que você faz, em vez de liberar uma palavra para o teu cônjuge, é ir lá para o teu quarto, dobrar o joelho e dizer: Jesus, repreende esse demônio que está agindo aqui, tentando causar destruição. Que você vai ver o anjo do Senhor, Deus vai dar ordem para descer lá e vai meter esse espada no demônio, e o teu casamento será abençoado com a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele tenta lançar também, existe um demônio chamado Enxumirim, que ele é da avalanche do Zerê. Enxumirim, Cosmo e Damião. É os demônios pequenos que agem na vida das crianças. Esse demônio, eles tentam entrar na vida das crianças para oprimir. Porque a criança, queira ou não, ela tira a paz do pai e da mãe. Quem é pai e mãe sabe. Muito sofrimento, porque eles fazem muitas artes e muitas das vezes coisas que não é de Deus. Porque tem uma influência do Enxumirim.
Mas muitas dessas coisas acontecem, esse demônio entra na vida das crianças pela falta de vigilância dos pais. Porque o pai influencia a criança para o mal. Por exemplo, o pai vai lá, a criança vê um brinquedinho lá na loja, um brinquedinho de arminha de fogo. O pai vai lá, pai, eu quero uma dessa. Vem você corrigir teu filho e não dá aquilo, tu vai e compra. E dá para ele, fica brincando lá de dar tiro e de tiroteio, polícia ladrão e tal. E daí já entrou esse menino nele, porque você comprou uma arma de fogo para ele. De brinquedo, mas é uma arma de fogo. Vai influenciar ele para quê? Para pregar a palavra, aquele arminha de fogo? Não vai. Então tem que vigiar o que você compra para o teu filho. Muitas das vezes o que ele assiste também tem que ser vigiado. Porque se você coloca um desenho lá que vai estar um lutando contra o outro, ele vai ver aquilo e vai querer fazer igual. Daqui a pouco ele está dando burro em você e você acha que... O que é isso, meu filho? Quem se aprendeu isso? Aprendeu com a televisão. Você deixou ele assistir aquele desenho de ação que influenciou o enxuguinho, causar a rebeldia nele. Quem está entendendo? Então os filhos, aí já é uma coisa que... Por isso que a Bíblia diz: pais, ensinai os vossos filhos no caminho que eles devem trilhar, para que quando eles cresçam não se desvia dele. Então, se você ensinar a ele orar, jejuar, escola dominical, aprender a Bíblia, orar, pode ter certeza que o teu filho vai ser uma bênção. E tem que ensinar ele a temer a Deus e respeitar a casa de Deus também. Respeitar as coisas de Deus, em primeiro lugar. Mostre para ele que em primeiro lugar na vida dele tem que ser o reino do céu e depois as demais coisas. Eu não tenho filho, mas eu estou passando que o Espírito Santo está mandando para os irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então existem esses demônios, mas calma aí, tem mais demônio. Existe um demônio chamado Zé Pilintra, junto com a legião do Preto Velho e também do Exu Malandro. Esses demônios ele agem no quê? Na malandragem, na bebida e no vício. Esse ele já não pega muito o cristão, né? Ele já pega mais as pessoas do mundo. Leva o jovem para as drogas, oprime no vício, já lança a vontade de entrar em facção, de se envolver com crime, de roubar, entendeu? Isso é o Exu Malandro junto com o Zé Pilintra e o Preto Velho, a legião que age na juventude e também muitas pessoas idosas, oprimindo no vício da bebida, do álcool, destruindo família, porque a pessoa que bebe, ela não destrói só ela, a família dela também é destruída. Quem está entendendo? Então essas almas estão oprimidas por esses demônios. E o meu e o teu trabalho, além de nós se defender dos demônios, é alertar essas almas de que como os demônios estão agindo na casa dela, na vida dela, na família dela, para que elas possam ter noção de que não é brincadeira. O mundo espiritual existe e é real, mais real do que o mundo físico, porque quando essa carne tomar, o mundo físico acabou para nós. Na eternidade tu não vai beber água, tu não vai comer, porque a alma não come, não bebe água. Quem está entendendo? A alma não anda de carro, a alma não anda de cavalo, a alma não possui casa, a alma não possui carro, a alma não possui bens, a alma não possui posição social. Então quando a pessoa morre, seja pobre ou seja rico, ela nunca mais vai viver o mundo físico. Para ela, a partir daquele momento, o que começa é o mundo espiritual nas regiões celestiais. Então a partir daquele momento que ela morre, ela vai encontrar um mundo espiritual, seja o descanso ou seja o tormento. Por isso que é sério, amada igreja. Quantos que já não morreram e a gente pensa muito chorando lá, diz: Deus descansou. Se ela desobedeceu a Deus, meus irmãos, enquanto estava viva e não morreu sem se arrepender, não descansou. Infelizmente não descansou. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que o homem pode andar apenas por os dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito conduz à porta estreita, que é a porta do céu. A porta do céu ela não é larga, ela é estreita. Quando se fala que a porta é estreita, está falando de dificuldade para entrar lá. Estreito quer dizer dificultoso, para você entender. Dificuldade. Eu preciso renunciar. Jesus diz assim: o homem que quiser vir após mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir após mim, passar por mim, que eu sou o caminho, negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? Negar o pecado, negar as vontades da carne para viver em espírito. Porque
os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quem está entendendo? Porque aí Jesus fala mais assim nessa palavra, ainda acho que os irmãos já leram, já escutou alguém pregar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz quer dizer caminho estreito. Porque caminho estreito é uma coisa, porta estreita é outra. Caminho estreito é aqui na terra, porta estreita é lá no céu. Caminho estreito é luta, é dificuldade. É você andar em aperto, ser caluniado, ser perseguido, sofrer a aflição que os demônios lutam com você todo dia para tentar te desanimar da fé, porque eles lançam os dardos inflamados para derrotar a tua fé. Mas você busca na palavra, ouvir a palavra, jejuar, orar, a tua fé é acrescentada, você vence os demônios. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu gosto de pregar assim, porque eu sou diferente. Eu não consigo ficar muito, que eu diminua e Deus cresça. Mas eu gosto de pregar a verdade, tá bom? Não se assuste. Eu não estou falando nada aqui para assustar os irmãos. Só que é bom se assustar. Porque, queira ou não, a Bíblia diz: bem-aventurados que temem a Deus. Só que esses demônios que oprimem, nós não podemos temer eles. É isso que eu quero ensinar para os irmãos. Não tema os demônios. A Bíblia diz: não tema nem sequer o homem nem os demônios, mas temei aquele que tem o poder de lançar a tua alma no inferno. Então os demônios, eles não podem levar você para o inferno se Deus não permitir. É só Ele que pode te lançar no inferno. Quem está entendendo? Aqui na terra, quem tem a oportunidade de aceitar Jesus é agora, enquanto está vivo. Quando você morre, aí é outra questão, é Jesus te aceitar. Aleluia. Aqui na terra é nós que aceitamos Jesus para poder morar no céu, Ele dá a legalidade. Quando a pessoa morre, se ela morreu sem Jesus, aí ela vai querer: Jesus, eu quero ser salva. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: agora eu não te aceito, você não me aceitou, eu não te aceito. Porque a Bíblia diz assim: quem tem vergonha de mim e das minhas palavras, naquele dia eu me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. Então as pessoas que morrem sem salvação, elas querem Jesus, elas querem aceitar Jesus, elas querem voltar para a terra e ter uma oportunidade. Posso provar para você na Bíblia. A Bíblia diz em livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que havia um homem rico e havia um homem pobre, Lázaro, que havia chagas no seu corpo, que ele raspava e se coçava aquela chaga, e os cães iam lamber a chaga. Só que o pobre tinha Deus, o rico não tinha. Quando os dois morreram, os demônios vieram buscar o rico, e quando o rico foi para o inferno, lá em tormento, ele molhou o dedo na água, pediu para molhar o dedo na água e refrescar a língua. Ele pediu para Abraão. Não é que ele molhou, ele pediu. Desculpe, perdão. E Abraão falou: tu tivesse a tua chance na terra. Tu tinha o descanso, mas tu não tinha Deus. Agora tu estás em tormento. E Lázaro, que morreu com Deus, foi recolhido por Deus para o descanso. Quem está entendendo? Inverteu a situação. Na terra ele não tinha nada, mas tinha Deus. Quando ele morreu, ele tinha tudo no céu, descanso. O rico, que tinha tudo, morreu sem Deus, perdeu tudo que tinha, não levou nada e ainda foi atormentado no inferno. Então você entendeu? Ele pediu e aí ele falou: então me manda de volta para a terra para eu avisar meus 5 irmãos. Ele lembrou que ele tinha 5 irmãos na terra. Então quer dizer que quem está queimando no inferno sabe e lembra da família que está na terra. Lembra das oportunidades que ele teve de aceitar Jesus. Ele lembra das oportunidades que ele teve de abandonar o pecado e seguir o caminho certo e ser uma pessoa certa. Aí ele clama por misericórdia lá no inferno. Só que daí já não tem. A Bíblia diz que quem morreu não volta. Não adianta eu ir lá no cemitério e querer orar para uma pessoa que já morreu voltar. Ela não vai voltar. Pode existir chance dela voltar enquanto ela está quentinha ainda, com os órgãos. Eu posso contar para os irmãos que eu orei por um morto já uma vez e ele não ressuscitou. Passei o maior amigo num velório. Não ressuscitou, mas usei minha fé. Só que sabe por que ele não ressuscitou? Porque já tinha tirado os órgãos dele. Aí como é que ele vai ressuscitar? Mas eu acreditei que ele poderia ressuscitar. Me decepcionei, mas depois Deus falou assim: os que pereceram sem lei serão julgados. E os que pereceram sobre a lei serão julgados. E você, cala tua boca e não questiona comigo, vai pregar minha palavra. Foi isso que Deus falou para mim. Não falou para eu questionar, falou para mim ficar quietinho
Então, quem que é nós? Quem que é o barro para querer mandar no oleiro? Nós não mandamos de Deus, é Ele que manda de nós. Então, sabemos isso, meus irmãos. Eu posso mostrar o caminho, você que segue. Você que faz a tua vontade, se você quer seguir, se segue. Só que eu digo para vocês, pense na tua alma. Culto é bênção, meus irmãos. Culto é bênção. Venha buscar a tua bênção, mas venha buscar o dono da bênção também. Porque se você vir aqui apenas buscar a tua bênção, você vai receber a tua cura, vai receber teu milagre, vai receber a solução lá dentro da tua casa, beleza? Mas você vai receber a salvação da tua alma naquele dia, se você não trilhar. Até nós que somos cristãos arrependidos, se nós não vigiar, o diabo derruba nós. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E quem é o diabo? Os demônios que agem. E de que forma que dá lugar? Pecando, desobedecendo as leis de Deus, aquilo que o pastor ensina no culto de doutrina. Quando nós começamos a desobedecer o que o pastor ensina no culto de doutrina, nós damos lugar ao diabo entrar na nossa vida. Porque a pessoa, eu vou falar para vocês, eu vou falar a verdade. A pessoa que ela negou o pecado, que ela negou todos os pecados e vive em santidade com Deus, em obediência e vigiando para não cair, ela não é uma pessoa triste, não. Não vem me dizer que é triste, porque você vai mentir se você dizer que essa pessoa é triste. Porque a verdadeira felicidade está no Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, a pessoa se santifica, renuncia o pecado, o Espírito Santo habita. Não habita em qualquer um, habita naquele que se santifica. Porque Jesus mesmo falou: eu enviarei meu Espírito, mas não enviarei para o mundo, mas apenas para aqueles que creem em mim e obedecem meus mandamentos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a pessoa: eu não sou feliz, pregador, na minha casa, no meu lar, tudo que eu faço, eu tento procurar felicidade em muitos lugares, mas não consigo encontrar. O Espírito Santo te dá felicidade. É só Ele. Não existe outro que possa te trazer a verdadeira felicidade. Eu vou passar luta, perseguição, vão me caluniar. Vão, porque quem dá fruto atira pedra. A árvore que dá fruto tem pedrada. Aquela luz que ilumina e incomoda as trevas. Então é normal que você passe luta. Só que tem uma diferença de quem passa luta com o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Porque a luta vem para o crente, mas vem também para aquelas pessoas que estão lá no mundo oprimidas por Satanás. A diferença é que elas passam chorando, angustiadas e correndo risco até de se matar, se destruir. O cristão, quando ele passa a luta, oh glória a Deus. Está difícil, mas eu não abandono meu Deus. Está difícil, mas eu vou vencer. Deus está comigo. Aí o Espírito Santo vem no coração dele, dá uma palavra de amo e ele se alegra na presença de Deus. Glória a Deus. Ele não perde o equilíbrio, a moral. Aleluia, Jesus. Porque ele não perde a sobriedade, o equilíbrio com Deus. Ele está firme na rocha que é Jesus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então é muito mais bom passar a luta com Deus, meus irmãos, do que sem Ele. Porque sem Ele lá no mundo é terrível. É pancada, é angústia, é tristeza, é pensamento de suicídio. O diabo, ele faz isso, rouba, mata e destrói. Então na vida do cristão verdadeiro, ele pode ter Deus te provar como provou Jó. Só que Deus provou Jó, mas em nenhum momento ele abandonou Jó. Está entendendo? Quando nós cristãos, ou você que já é servo de Deus, passa por um problema assim, na presença de Deus, saiba que Deus está contigo. E com certeza Ele está vendo se você vai ser fiel a Ele. Porque quando Deus ele prova o homem, é diferente de quando o diabo vem lutar contra o homem. Quando Deus ele prova o homem, Ele fala: olha, você pode tocar, só para eu ver como é que está o vaso. Depois que o oleiro molda o vaso, ele coloca onde? Em cima da mesa. E quando ele coloca em cima da mesa, ele fica observando o vaso. Aí ele não toca mais no vaso, ele não está perto do vaso, ele fica meio assim distantinho, mas fica olhando. Só que ele sabe. Ele está vendo o vaso dele a todo momento. Entendeu? Ele está vendo se o vaso não vai rachar, se o vaso não vai trincar, se o vaso vai aguentar o calor do sol. Então, às vezes ele deixa no sol para ver se ficou bem moldado, vai aguentar, né, a estrutura do vento, da chuva, da tempestade. Assim é o cristão. Quando ele recebe de Deus, ele quer provar o cristão, aguenta calado, fica quietinho. Deus está só te vendo se você aprendeu. Porque se o professor que passa o conteúdo, depois ele te dá a prova, para quê? Para ver se você aprendeu o conteúdo que ele te passou.
Então Deus ele dá a prova para ver se você aprendeu a amar Ele sobre todas as coisas. Deus ele te dá a prova para ver se você aprendeu a suportar calado e glorificar, porque Jesus ensinou: quando passar luta e perseguição, não fique triste, mas fique alegre, porque grande é o vosso galardão no céu. Jesus falou isso. Então Paulo também falou: a minha alegria não é pregar a palavra. Paulo falou, o apóstolo Paulo falou: a minha alegria não é em cantar bonito, em pregar a palavra bonita, em fazer prodígios e sinais, curar enfermos, expulsar demônio. Não, a minha alegria, sabe o que é? É nas lutas que eu passo, é nas perseguições, é ali que eu me regozijo, é ali que eu me glorio, é ali que eu digo: olha, Deus é comigo. Porque quando eles apanhavam, eles não ficavam tristes, eles ficavam felizes. E por que hoje, quando você passa a luta, você fica triste? A Bíblia diz que tem que ficar feliz, não é triste, é feliz. É se te ver você lá passando luta, não é você ficar assim, é ficar assim. Está entendendo? É ter fé, é ter esperança que as coisas vão melhorar. Porque por mais que a luta venha, um dia ela vai passar. Uma hora ela passa. Ela vem, mas passa. O vento, ele vem de um lado de cá, mas uma hora ele vai chegar do lado de lá. Se a tua casa está aqui, ele vai passar na tua casa. Mas se você ficar firme com Jesus, ele vai passar e não vai te derrubar. Ele não vai ficar, o vento não fica quando dá uma tempestade, não fica muito tempo. Fica só um tempo necessário. O tempo que Deus determina. Então é aí que você tem que criar estrutura e raiz com Deus. Não murmura, não blasfema. Fica feliz porque você sabe que você está agradando a Deus. Deus está te provando. Só que também depois da prova, lembra o que Jó passou? Ele tinha 7.000 cabeças de ovelha. Depois da prova ele teve 14.000. Ele tinha 1.000 juntas de boi. Depois da prova ele tinha 2.000, porque Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Deus deu em dobro e mostrou para ele: olha, meu filho, eu te provei, mas agora a bênção vem dobrada. Glória a Deus. Você chorou, mas agora com a bênção você nem vai lembrar da dor que você passou. É assim na vida do crente. Quando você passa pela prova e não blasfema, e Deus te honra, quando Ele te alcança a bênção, depois você fica tão feliz que você nem lembra da dor que você passou na prova. Você nem lembra. Para você foi brincadeira. Você olha para trás e diz: nossa, que lutinha que eu passei. Meus irmãos, quem tem fé, sim. Amém? Não vou mais além, meus irmãos. Senão eu vou pregar para vocês aqui até meia-noite ou mais. Né? A gente tem palavra, o Espírito Santo usa, e a gente tem que ser submisso a Ele, né? Amém, meus irmãos? Então guarde o escudo da fé. Creia em Deus. Quando você está fraco, ora. A Bíblia diz: quem está triste, ore. E quem está alegre, cante louvores. Se você está triste, vai orar. Se você está alegre, cante louvores a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então que o Espírito Santo fale mais ao vosso coração. Nossa luta é contra eles, meus irmãos. Não vamos dar brecha. Não deis lugar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então não dá brecha. Não peque. Se vir a tentação de pecar, resista. Seja submisso ao Senhor, que Ele vai te honrar. Amém? Quem recebe a palavra de Deus nessa noite? Que bênção, meus irmãos. Palmas que engrandecem o nome de Jesus. Nosso irmão Alberto, então, está com a oportunidade aqui de dar seguimento neste culto. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, nossos irmãos da live também que acompanhou. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nossos pastores saíram orar por umas pessoas, mas eu acho que eles já estão chegando aí. E Deus vai confirmar a bênção e a vitória na vida de cada um de nós. Aleluia. Vamos fazer uns minutinhos de oração, irmão? Aleluia. Vamos fazer uns minutinhos de oração enquanto nosso pastor se aproxima para fazer as demais partes. Aleluia. Vamos orar e pedir que o Senhor venha abençoar a cada um de nós nessa noite. A nossa bênção é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, diante da Tua presença nós estamos nesta noite, Senhor. Depois que já ouvimos essa palavra, vimos, Senhor, no céu aos nossos corações. Uma palavra, Senhor, que bradou os nossos corações nesta noite.
Obrigado, papai querido, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui chegou nessa noite. Meu Deus, agora vem abençoar, Senhor, esta obra, Senhor, esse ministério, cada irmão que aqui veio, Senhor, em busca de uma vitória. Eu creio que o Senhor tem bênção para cada um dos teus filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha falar com a tua igreja, Pai querido. Venha confirmar, Senhor, aquilo que teus filhos estão buscando, Senhor. Eu não sei o que eles pediram, Senhor, quando chegaram aqui, antes deles sair do seu lar, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que sonda, Senhor. O Senhor é o Deus que sonda nossos pensamentos. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração, Senhor. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar nesta noite. Papai amado, eu te agradeço pela vida de cada irmão, pela vida dos nossos visitantes que aqui estão. Agora, meu Deus, toma conta desta igreja, toma conta da vida de cada um de nós. Senhor, estarei passando para o pastor, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, vamos receber o nosso pastor. Você marca as palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Quem está abençoado, diga amém. Amém, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Né, irmãos? Nós de uma saidinha, fomos orar ali para uma pessoa. Já estamos de volta, amém? Glória a Deus. Diga assim comigo, glória ao Pai. Glória ao Pai. Bem forte, mas diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? presta atenção, Deus me revela uma pessoa aqui. Glória a Deus. Que Deus quer repreender uma enfermidade que está assolando a tua vida. Você sofre muito com essa enfermidade. Se você crê hoje, Deus ele quer entregar um milagre sobre a tua vida. Porque tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. O Senhor disse: se você tiver fé e confiar, Deus vai fazer um milagre na sua vida de hoje. Onde está essa pessoa? Quer a vitória de Deus? Eu não vou insistir. Chama uma vez, chama a irmã, mãe do pé. Podem receber em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então eu revelo uma pessoa aqui, irmãos, que eu vejo uma trama. O Senhor me mostra uma trama contra a tua vida. Uma perseguição, algo maligno. E Deus ele quer jogar por terra esse espírito maligno. Essa trama satânica contra a tua vida. Porque a fúria do diabo é muito grande contra você. Você não percebe, mas o diabo tem uma fúria muito grande. Não é? Onde está? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Não confia. Vem aqui orar para você. Essa irmã aqui, de blusa vermelha, vem aqui. Glória a Deus. Vamos orar, igreja? Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai tocando a planta dos pés da cabeça, vai queimando, Pai, toda a fúria, toda a trama maligna, toda obra contrária, em nome de Jesus agora, meu Deus. Vai confirmando teu milagre, Senhor. Queima e repreenda agora, Senhor, todo espírito maligno, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Visita a casa dessa mulher agora, Senhor. Entre nos caminhos, Senhor. Vai repreendendo agora todo o mal, toda obra contrária, toda macumba, feitiçaria, toda obra de inveja agora. Eu repreendo que sou em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode receber o teu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê na revelação, diga glória a Deus. O Senhor revela uma pessoa aqui, irmão. Glória a Deus. Que eu vejo uma pessoa, eu vejo essa pessoa falando. O Senhor me mostra essa pessoa falando. Que ela tem uma ira muito grande, você. A pessoa ela tem uma é o diabo que coloca. Ela tem uma ira tão grande em você. E Satanás já colocou na mente dessa pessoa. Essa pessoa que fazer o mal. Mas se você crê, Deus não vai permitir. Já colocou na mente, faça o mal, pessoa. Mas Deus viu antes e Deus está revelando aqui nessa noite para te entregar a vitória, milagre. Onde está essa pessoa? Ainda não. Glória a Deus. Bem depressa, onde está?
nome de Jesus, receba o livramento de Deus. Aleluia. Diga assim comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, tem 3 pessoas aqui, irmão, que o Senhor revela. Glória a Deus. Que Deus tem um milagre, uma vitória para essas 3 pessoas. O Senhor me mostra que 3 portas se abrindo para essas pessoas. Deus, Ele vai abençoar essas 3 pessoas. Deus tem um milagre, tem uma bênção financeira para colocar na vida dessas pessoas. Onde está? Ainda não. Isso. Tem mais uma pessoa. A irmã lá. Esse óculos. Tem mais um. Onde é que está o outro? Chama uma vez. Não. Esse irmão aqui. Esse. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa aqui, irmão. Glória a Deus. Se você orou a Deus e falou com Deus, falou: Senhor, aprende meus caminhos, abre uma porta. Você pediu para Deus abençoar a minha vida, Senhor. Me mostra uma saída, um caminho, eu preciso. Você conversou com Deus. E Deus ouviu a tua oração. E Ele está te abençoando, está te entregando. Quantos dias se você crer? Deus vai te abençoar, vai te entregar a vitória. O Senhor só diz: só creia e persevere. Acredite e persevere. Onde está? Não é? Glória a Deus. Também não? Aleluia. Chama uma vez, não vou insistir por causa do horário, já é 9h30. Tome posse, em nome de Jesus. Vamos agradecer. Você. Aleluia! Quando chega a glória a Deus, quem crê na revelação, diga amém. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, Deus está mesmo. Deus me mostra uma visão que um grande livramento tem mão disso. O Senhor me mostra, não de alguém, o Senhor me mostra que está se gerando uma enfermidade por dentro dele, naquelas ferimentos. Deus quer dar um livramento para eles em morte. Receba o livramento para eles nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, eu vejo um demônio aqui, irmão, na vida de uma pessoa que conta a tua vida, a tua casa. Esse demônio não deixa você parar quieto. O demônio, a vontade dele é que você ande de um lado para o outro, você não para em lugar nenhum. Ele quer atribular a tua vida, espírito maligno. E eu vejo ele, aonde você vai, ele te segue. E hoje Deus quer pôr um ponto final. Você tem hora que você, tua mente, parece que você vai entrar numa depressão, você vai perder a mente. De tanto que você se incomoda, as coisas vêm na tua mente. Esse espírito maligno que está te perturbando. Hoje, se você crê, Deus vai jogá-lo por terra. Aonde está essa pessoa? Quer a vitória? Não precisa ter medo, não pode levantar. Se Deus mandar, se Deus permitir, você vir aqui na frente e ser liberto, vai ser. Não quer. Não é. Vou chamar uma vez e vou insistir. 2. A última vez. Não? Pode bater pau. Nenhuma dessas pessoas. Eu vi uma pessoa aqui, uma glória a Deus, que você passou uma luta. Você passou uma luta esses dias que passou e você falou com Deus: Senhor, não estou suportando mais tanta luta, quando não é uma coisa é outra. Não estou aguentando mais. Deus diz que Ele vai entrar com a providência e vai te entregar a vitória. 2 pessoas. Quando é uma enfermidade financeira, Deus Ele quer entrar e te ajudar você. Onde está? Isso, receba. Tem mais pessoa? Não é. Também não. Não quer outra pessoa? Não. Chama uma vez? Isso. Tome posse. Calma para Jesus, irmão. Oh, glória a Deus. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, tem 2 pessoas aqui do lado do irmão e 2 do lado das irmãs. Que vocês têm algo que vocês deram por perdido. Vocês falaram assim: eu não consigo mais. Isso não dá mais certo. E Deus diz que se vocês crerem,
Ele vai colocar na palma da mão de vocês para provar que Ele é Deus, que Ele pode fazer, que Ele é o Deus do impossível. 2 pessoas do lado dos irmãos e 2 do lado das irmãs. Deus vai agir e vai te entregar a vitória. Aonde está? Isso, vocês 2 mil. Receba. Que tem irmã também. Essa irmã ali é 1? Não é. Isso, irmão. Receba em nome de Jesus. Deus é Deus do impossível, amém? Glória a Deus. A última revelação, para adorar. O Senhor me revela aqui e manda dizer para 5 pessoas. E para vocês que vocês fizeram, que eu me mostro que vocês fizeram um propósito com Deus. Vocês fizeram um propósito, não sei que dia que foi, mas vocês fizeram. Vocês não cumpriram o propósito que você fez com Deus. Porque Deus, irmãos, quando nós fazemos um propósito, nós temos que cumprir. Porque Deus, Ele está, os olhos de Deus, a Bíblia diz, são como chama de fogo. E Ele contemplou e Ele está esperando você cumprir o teu propósito. 5 pessoas. Não sei o que é o teu propósito, mas você fez. Você fez de Senhor, se o Senhor fizer, é 5. Entendeu? Onde está essas 5 pessoas? Fizeram propósito, isso. O Senhor disse para cumprir. Se você cumprir, Deus vai também. Receba. Falta 3 pessoas, não vou insistir, porque o horário já foi embora. Você 1. Falta 2, ainda não. Não quero outras 2 pessoas. Irmã, receba. A última pessoa está onde? Você fez o propósito, não sei o que é o propósito, Deus não me faz saber. Não. Então me posso, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, irmãs, né? Obrigado pela tua presença, pelo teu esforço aqui nessa noite. Glória a Deus. Amanhã nós temos culto do campo para os irmãos que quiserem participar. Estão convidados, né? E na terça-feira, né? A partir das 18 horas já vai estar a igreja aberta, né? Vai ter aqui nós vamos colocar uma caixa aqui para os irmãos, né? Que trouxeram o quilo. As pessoas que trazem o quilo, e você deixa ali já, né? O quilo. E também, né? Mas glória a Deus. Se você quiser pegar lugar bem cedo, porque, como eu falei, vai ter bastante gente, vai vir gente do Norte Serpa, vai vir ali dos assentamentos, aliança, de tudo que é lá, vai ter bastante gente, né? O povo é assim, eles querem ver o cantor, né? Glória a Deus, se é bonito, feio, diga glória a Deus, amém? Não, eles querem ver ele cantar, né? Não conhece, é assim, o movimento é desse tipo que funciona, amém? Então vem. Senão vai ficar gente lá fora. Aqueles que vieram mais, né, primeiro vai ter sua cadeira, amém? Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. E vai ser bênção de Deus. Eu conto com a tua presença, mesmo que esteja por nós, né? Eu fico de pé, os irmãos podem ficar sentados. Mas eu quero ver você aqui nesse dia, né, nessa terça, para você receber a tua bênção e a tua vitória, amém? Glória a Deus. Irmão, vamos ajudar de Deus? Quem tem uma oferta? Glória a Deus, já fez. Foi feito, né? Parte das ofertas. Glória a Deus. Pega então, traga aqui. Deus abençoe, irmão Romarinho, né? Deus abençoe. Deus abençoe, pega. Glória a Deus. Quem mais? Pega, irmão, pega a tua oferta, o real, teu voto. Me ajude a obra do Senhor e Deus vai prosperar sobre a tua vida, amém? Deus abençoe, servo de Deus. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Vai dando glória, igreja. Deixa eu vou lá pegar lá, irmã. Deixa eu pego lá, irmã. Não pode levantar, vou lá. Vem, bate palma, glorifica lá no Senhor. Deus abençoe. Bom, glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos orar pelas ofertas. Coloque em pé. Glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas, né, irmãos? Aleluia. Tem alguém que aceitar Jesus, reconciliar? Meu conselho. Deus do ministério que está